O Sebrasp ou CESP-Sebrasp é a banca escolhida para a nossa questão de hoje. E você está vendo que é uma questão sobre sintaxe. E essa questão de 2024 eu coloquei, selecionei em função de ser esta banca a que está determinada para elaborar o concurso do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral, um concurso que vai ser unificado, TSE, né? Então aí a gente vai dar uma olhadinha o que foi pedido numa questão da banca Sebrasp, que foi feito para a prefeitura de Mossoró, um cargo de nível superior. Isso que está no quadrinho aí é o fragmento do texto que nós vamos ter que avaliar. No terceiro parágrafo, que é esse que está no quadrinho aí, as formas verbais basta e sabe-se atuam como elementos articuladores da coerência textual, na medida em que são formas impessoais empregadas com a finalidade de ocultar o sujeito gramatical das orações por ela introduzidas. Então, o fragmento era assim: basta pensar na longa história dos tabloides, das fofocas acerca da vida das celebridades, das táticas de estilo das revistas para fisgar seu público. Sabe-se também como as estratégias de sedução e persuasão das revistas sempre funcionaram. Então, eles querem que você analise esse basta e querem que você analise esse sabe-se. Porque eles disseram que isso aí são formas impessoais e traduziram. Elas ocultam o sujeito. Isso está certo ou isso está errado? Pause a sua tela, coloque sua memória para funcionar e veja se você acertaria. Depois que você apostou, volte aqui comigo. Vai lá. Quando eu falo depois que você apostou, é porque é para você que vai fazer esse concurso, ou outro qualquer da banca CESP, Sebrasp, não tem certeza? Não marca nada, não. Já falei aqui várias vezes. Quando você marca uma alternativa, se você acerta, você ganha, mas se você erra, você perde ponto. Então, para você não jogar ponto fora, não marque, porque você não vai ganhar, mas você também não vai perder. Volta lá. Basta e sabe-se. Falaram que vão ocultar o sujeito. Tá bom. Então, vamos anotar aqui uma coisinha. Olha só. Quando a gente fala de sujeito, não necessariamente o sujeito é aquele que vai praticar uma ação. Na verdade, o sujeito é um termo que vai ser responsável pela flexão do verbo. O verbo pode ficar no singular ou o verbo pode ficar no plural. Quando o verbo é plural, o sujeito é plural. Quando o verbo é singular, o sujeito é singular. Não tem nada a ver com praticar ação. Até porque tem frases que não são de ação. Quando eu falo que o dia está nublado, o sujeito da frase é o dia. Estar nublado é uma ação, é o estado. Então, sujeito não tem a ver com praticar ou não praticar ação. Anotando mais uma coisinha. O sujeito tem como a sua posição oficial o início do período. Como assim, professor? A gente imagina que sujeito tem que ser o termo que vem primeiro na frase. Na maioria das vezes ele vem. Por isso que eu falei que é uma posição oficial. Mas vamos anotar. Quando eu digo assim, o jornal publicou a notícia. Quando eu digo, por exemplo, aconteceram fatos inesperados. O que eu quero que você perceba é que no primeiro período, na primeira frase que eu escrevi, o verbo não é a primeira coisa dela, mas na segunda frase o verbo é a primeira coisa.
Então, na primeira frase, quando eu falo que o jornal publicou, o publicou está no singular. Não está escrito publicaram. Isso quer dizer que o sujeito é singular. Então, vejam só. Quem publicou foi o jornal. Sujeito singular, verbo singular. Mas na frase 2, aconteceram está no plural, o que prova que o sujeito tem que ser plural. E olha o que ocorreu, olha aí. O sujeito, fatos inesperados aconteceram. Então, aqui o sujeito vem na posição correta. Aqui embaixo, o sujeito vem na posição contrária. Tanto é que se você for colocar aquele seu vício que você aprendeu na escola, você vai falar assim, aconteceram o quê? E vai pensar que fatos inesperados é o objeto direto. Não é. Toda vez que a frase começar com verbo, você pode até perguntar o quê, mas você tem que ver se o que está depois é ou não o sujeito. Por exemplo, vamos notar mais uma outra coisinha aí. Quando eu falo assim, importa a sua participação. Mais uma vez, eu comecei a frase com o verbo. E mais uma vez eu poderia perguntar, importa o quê? Mas cuidado, vamos anotar? A sua participação, ela importa. Isso é o sujeito. Tanto é que se fosse os seus palpites, importam. A sua participação importa, os seus palpites importam. Cuidado com isso. Mais uma coisinha. Quando eu digo, por exemplo, assim, importa que você participe. Eu disse a mesma coisa que na frase anterior, só que com outras palavras. Eu continuo tendo aqui o importa. Só que a sua participação virou que você participe. Se fosse a nossa participação, que nós participemos. A tua participação, que tu participes. Veja o que aconteceu. No lugar de colocar um sujeito, isso aqui embaixo também é um sujeito. Só que ele é um sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? Oração é tudo aquilo que tem verbo. Então, se participe é um verbo, isso é uma oração. A oração que funciona como sujeito do verbo importar. Tá? Então, todas as vezes que você tiver um período começando com verbo, normalmente o sujeito vem depois. Voltando à questão, basta. Basta o quê? Pensar na longa história dos tabloides. O pensamento é bastante. Isso aqui é o sujeito. Então, dizer que está ocultando o sujeito está errado. Você acertou a questão se você marcou como incorreto. Tá? Então, quando eu digo, vamos anotar mais uma vez. Ó, quando eu falo assim, basta uma ordem. Basta ordenar. Essas duas coisas têm, na verdade, o mesmo valor. Uma ordem, basta. Ordenar, basta. Isso é o sujeito, e aqui embaixo também é o sujeito, só que oracional, porque ordenar é um verbo. E todo enunciado que é um verbo ou que tenha verbo é considerado como uma oração. Só, voltando, que tinha outra coisa. Olha aí, nós tínhamos sabe-se. E o medo que eu tenho é o medo de que um dia nos disseram que quando a gente tem um verbo com si, comenta-se, fala-se, afirma-se, divulgou-se. Eu não sei quem afirmou, quem falou, quem divulgou. Aí eles falam que o sujeito foi ocultado ou que ele está indeterminado. Agora, veja o seguinte:
comentou-se o fato na imprensa. Ao dizer comentou-se o fato na imprensa, eu, de fato, tenho o verbo comentar, com si. E, de fato, quando eu falo, olha, comentou-se o fato, não falei quem comentou. Eu não sei quem é o agente da ação verbal. No entanto, isso aqui, ó, o fato é o sujeito da oração. Ué, pessoal, mas não praticou ação. Já te falei. Sujeito não tem que praticar ação. É como se eu dissesse, comentou-se o fato foi comentado na imprensa. E a partir do momento que eu falo que o fato foi comentado, isso é um sujeito. Discutiu-se o novo projeto. O novo projeto foi discutido. Apresentaram-se sugestões. Sugestões foram apresentadas. Então, eu não tenho o agente da ação verbal, mas eu tenho o sujeito. Então, voltando lá, dizer que se sabe-se está ocultando o sujeito, não. Ó, como as estratégias de sedução e persuasão sempre funcionaram, isso é sabido. O funcionamento das estratégias é conhecido. O funcionamento das estratégias é sabido. Então, aí nós temos dois casos, que são casos que pegam as pessoas na hora de fazer a concordância verbal. Bem, mas, se você anotar esse endereço que está aí, www.ricardoerce.com.br, você vai ter o meu site e você vai encontrar vários cursos lá que dão todas as dicas, todas as regras de concordância verbal. Esse @Ricardo Erce é o meu canal do YouTube. Esse canal em que você está assistindo a esta aula agora. Se você ainda não clicou no sininho para receber as notificações, clique. Se você não deixou seu like, deixe. Porque eu estou usando isso aí para divulgar uma questão que eu gravei, mas eu estou com um projeto que vai entrar em breve chamado Português ao Vivo. E esse projeto Português ao Vivo, nós vamos fazer o que fizemos hoje com a sua participação. Se você comeu música, se você deixou alguma coisa sem ficar entendida, você pode interromper e perguntar à pessoa, não entendi, e eu vou responder. Mas para isso você tem que se inscrever e para isso você tem que clicar no sininho para você ficar sabendo quando vai ser, que horas vai ser, até para você, de repente, mandar alguma questão para que eu possa resolver. Combinado? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. E anote o meu endereço aí, www.ricardoerce.com.br.